Olá a todos que me assistem, estou aqui para poder gravar um novo vídeo, onde eu vou mais uma vez falar desses grandes acidentes que têm ocorrido na nossa região sudeste do Brasil. Então, vejam vocês, toda pequena casa, digo pequena quando ela tem uma área aí de aproximadamente 500, 600 metros quadrados, é uma pequena estrutura. Então, toda casa é uma pequena estrutura, todo prédio com base inferior a 600 metros quadrados é uma pequena estrutura. Pequenas estruturas sofrem deformações, deformações pequenas também, pequenas que podem ser traduzidas em fissuras, que não entra nem um palito de fósforo. Então, uma casa é uma pequena estrutura, um prédio é uma pequena estrutura em geral. Uma montanha é uma grande estrutura, uma montanha natural é uma grande estrutura. Uma montanha natural descaracterizada, quando taludes, é uma grande estrutura descaracterizada, mas é uma grande estrutura. Uma barragem é uma grande estrutura. Agora imaginem vocês vão lá, a casa é uma pequena estrutura, colocam a casa em cima de uma montanha, a casa começou a fazer parte de uma grande estrutura. Grandes estruturas, grandes deformações, trincas e rachaduras e sujeita à ação altíssima da gravidade. Quando ocorre um acidente, o negócio é muito danoso. Olha o que ocorreu em Petrópolis, Brumadinho. Aqui é janeiro e fevereiro. Olha o que ocorre aqui na região sudeste. Como é intenso o calor a essa época aqui. Aí vem as precipitações, as chuvas, chuva, sol. Então nós vamos dizer que o problema não são apenas as chuvas. O maior problema na nossa região aqui está na radiação solar. Veja isso aqui. Tem montanhas que têm forma argilosa, tem montanhas que têm forma rochosa. Quando você tem um aspecto de montanha diferente da outra, obviamente que a montanha rochosa vai ser mais segura. Agora, chove numa montanha argilosa, tem radiação solar, vem a radiação solar e causa deformações. Uma montanha é uma grande estrutura, como eu já disse. Vem a radiação solar e causa grandes rachaduras e fissuras, trincas nessa montanha. Isso vai absorver mais água. A montanha absorve mais água. Depois vem o calor, tira a água. Vem a chuva e coloca mais água. Vem o calor e tira a água. Então o corpo vai funcionar no corpo humano. Quando ele fica no sol, nós vamos tomando líquido para aguentar ficar no sol. Agora, essa questão, sol, chuva, ela vai causando esses efeitos desagradáveis à estrutura. Essas rachaduras vão puxando mais água para a estrutura. A estrutura é argilosa, chega um momento que ela satura por causa dessas fissuras e a gravidade, como ela é montanhosa, a gravidade puxa e sai escorregando, sai deslizando tudo. Então, esse é um dos fenômenos que ocorrem nessas montanhas, que existem em todas as regiões do Brasil, principalmente aqui no leste do Brasil, elas causam têm causado esses acidentes. Então, vejo vocês que fazem um talude, fazem uma barragem. Ao invés de fazer uma proteção térmica, eles colocam grama. A grama não protege. Veja vocês uma coisa interessante. Eu estava em Belo Horizonte em janeiro e eu, passando na Avenida Raja Cabagra, me deparei com essa situação. Uma lona cobrindo uma montanha. Eu pensei assim, poxa, alguém pensou em fazer uma proteção térmica nessa montanha. Aí eu fiquei curioso com tal aspecto e fui lá em cima dessa montanha para ver que lona era essa. Quando eu cheguei lá, era um plástico que estava visando não deixar chover na montanha. Não era uma proteção térmica, era um plástico para não deixar chover, ou seja, preocupam-se com as chuvas e não preocupam-se com a radiação solar. É uma montanha de frente para o leste de Minas, como eu disse, é uma questão de muita radiação solar, de alta variação térmica, onde causa rachaduras, fissuras nessas montanhas e, consequentemente, muita saturação, muda a consistência da montanha e ela causa os deslizamentos. Então, aqui não há nenhuma preocupação com a proteção térmica. Vejam vocês, terremotos não matam. Estruturas, sim, estruturas matam. Uma montanha é uma estrutura. Uma barragem é uma estrutura. Uma encosta é uma estrutura. Essas estruturas, essas grandes estruturas que causam grandes deformações, é nelas que consistem
os grandes acidentes. Vejam vocês, se fazem prédios que conseguem absorver a energia de terremotos, por que não podemos fazer nossas barragens, as nossas encostas com proteções térmicas? Vamos percebendo aqui, olha Caratinga. Caratinga fizeram esse muro de arrimo aqui há 2 anos atrás, ele caiu todo, é um muro todo de capeado de concreto. Capeado de concreto em forma piramidal, recebendo de manhã cedo, logo o sol, alta variação térmica, obviamente causou rachaduras nessa estrutura, rachaduras no terreno abaixo, muita precipitação, muita água, a água muda a consistência, muda a densidade e veio tudo abaixo. Então, o pessoal de Caratinga está lá com grande prejuízo. Mesma coisa foi o que ocorreu nessas BRs aí. Fizeram os taludes, plantaram grama, sol, radiação, forma piramidal, altas variações térmicas de manhã, voltada para o sol da manhã, a maioria voltada para o leste ou para o norte do planeta e, consequentemente, grandes variações térmicas, pirâmides de variações térmicas rápidas ao amanhecer. Quanto mais rápida a variação térmica, maiores são as possibilidades de deformações. Deformações traduzem em trincas e rachaduras. Rachaduras e trincas causam absorção maior das precipitações. As precipitações, aquilo muda a densidade desse material. Ou seja, uma hora vem tudo à tona por causa da gravidade, do efeito da gravidade. E, obviamente, que nós podemos fazer soluções de proteções térmicas. Nós temos que tirar essa alta variação térmica inicial na parte da manhã. Existem muitos engenheiros com muita capacitação técnica no Brasil que podem fazer esses projetos. Se fazem estruturas para aguentar um terremoto, por que nós não podemos fazer estruturas para proteger as nossas grandes estruturas e evitar esses grandes acidentes? Mas Petrópolis é um caso mais especial. Infelizmente morreram muitas pessoas, é triste. Eu tenho uma irmã que mora em Petrópolis, todos nós ficamos altamente preocupados com isso. Então, o que ocorreu em Petrópolis? Eu estive lá, eu não fui contratado para poder fazer laudo. Estou aqui para falar da minha percepção. Petrópolis, houve lá uma precipitação de 260 milímetros de água. Isso é 1/4 de uma caixa d'água. Veja vocês, quando você tem uma área de 40 mil metros quadrados, se você inclina a área, ela aumenta mais 5 mil metros quadrados. Lá é inclinado. Se você inclinar a 26 graus, 23 graus, 5 mil metros quadrados, aumentaria 1.300 toneladas de água nessa montanha. Só que essa montanha está inclinada, como Galileu já provou em 1500 e pouco. Quando o material cai numa situação inclinada, a velocidade aumenta demais por causa da gravidade. E se for côncava, aumenta mais ainda. Então vejam vocês, precipitou, choveu, grandes deformações, sol da manhã, variações altas de temperatura, situações também inclinadas, que são as piores situações, e lá ainda ocorre uma coisa pior, que ainda tem uma montanha em cima. A geometria euclidiana olha no plano. Quando nós estamos fazendo projeto hidráulico, nós geralmente olhamos no plano, olhamos para cima. Quando vem uma alta precipitação e vem ventos fortes, rajadas de vento fortes, essas rajadas desviam grande parte dessa precipitação para a montanha. E isso aumenta excessivamente o volume de água. E vem esse volume de água, que se fosse vertical seria menor, mas ainda vem essas montanhas, lá tem uma montanha toda lateral, alta lá, certamente trouxe um fluxo de água muito grande e certamente isso corroborou demais para essa tragédia que infelizmente levou muitas vidas e traz uma comoção nacional. Então, é difícil, nós vamos continuar construindo as nossas casas nas montanhas. Vamos continuar, mas há de se fazer um check-up nas cidades. Qual é a situação dessa montanha? É uma montanha rochosa? É uma montanha argilosa? É uma montanha argilosa siltosa? É uma montanha argilosa arenosa? É uma montanha
que tem descampamentos, é uma montanha rochosa que é mais segura. Lá na Oscar Niemeyer, na Avenida Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, caem muitas pedras lá também. Fecham até a Avenida Oscar Niemeyer lá, porque lá também está de frente para o sol da manhã. Está de frente. Eles fecham lá. Mas por quê? Essa forma montanhosa, essa forma piramidal e alta variação térmica. O que se há de fazer? Grandes engenheiros nós temos. Então, eu estou dizendo essas coisas querendo ajudar, dentro da minha experiência, sabendo que nós podemos evitar esses acidentes. E os prefeitos das cidades, eles podem fazer um mapa verificando a situação maior de risco dessas encostas. Então, uma casa é uma pequena estrutura. Uma casa sobre uma montanha, ela virou uma grande estrutura, uma vez que ela se acoplou àquela grande montanha. E se ela estiver sobre a montanha, também ia estar correndo risco, sobre a montanha. Então, nada é diferente. Nós estamos percebendo aqui, observando o movimento do Sol e essa decomposição dessas forças da radiação solar nas estruturas conforme a sua geometria. É isso que nós estamos postulando aqui hoje. E tudo isso pode ser aperfeiçoado. Há muito que se estudar nisso. O primeiro passo está aí. Muitas coisas poderão ser pesquisadas. Então, vejam vocês, nas formas piramidais são piores ainda. Vamos ver aqui uns protótipos que eu fiz, onde eu fiz as medições de temperaturas. Vejam vocês, eu fiz esses protótipos 3D aqui para ilustrar aqui as variações de temperatura conforme a situação de cada formato de estrutura. Primeiro nós vamos ver aqui é no plano. Imagina que eu coloquei um mastro aqui perpendicular ao plano. Esse mastro pode ser você. Você mesmo pode exemplificar. Quanto menor a sombra do seu corpo, maior a intensidade, a radiação solar no seu corpo e no próprio plano que você está pisando. Se você, lá pelas 5 horas da tarde, se você olhar a sua sombra, vai estar 3 vezes a sua altura. Você pode medir. A intensidade vai estar levezinha e bem ao amanhecer também. Então, isso aí vai ocorrendo uma variação térmica de acordo com o caminhar do percurso aparente do Sol para nós, que roda é a Terra. Então, conforme o percurso aparente do Sol, essa sombra vai aumentando e diminuindo de tamanho. Então, tenho no plano, aqui existe uma pirâmide que eu fiz já a 26 graus. Veja que essa pirâmide aqui, ela é a pior situação. Nós vamos perceber isso no gráfico. Tem essa pirâmide a 45 graus e essa a 60 graus. E aqui a edificação que é a 90 graus. A pior situação é a segunda aqui. O gráfico no plano, a temperatura no plano, ela vai subindo, tem uma alta variação, mas o gráfico na pirâmide voltada para o leste, a variação de temperatura é muito alta. Veja os gráficos aí, essa linha vermelha, ela é muito alta. De 7 para as 9 horas, variou 30 graus Celsius. No plano, variou, nessa linha preta, variou menos, variou aí 20 graus. Então o plano é melhor 20, 25, o plano é menos danoso do que a pirâmide de 26 graus. Só que no plano não tem problema, no plano vai cair para onde? A gravidade vai puxar para onde? Existe problema nas rodovias que fazem o concreto, põe malha dupla de ferro para não fissurar, para o concreto não estourar todo. Mas a pior situação é a pirâmide, onde se fazem as barragens, esses taludes de corte. Ao apresentar essa pesquisa e percepções inéditas, concluímos que a forma piramidal é a mais suscetível ao colapso, tanto pela sua forma estrutural comprometida por taludes de corte em relação à maneira natural que na natureza, em sua maioria, é de forma convexa. Sendo assim, é possível afirmar que o principal fato que está ocasionando tantos desastres são as formas piramidais em taludes de corte voltadas para o leste na região sudeste do Brasil,
que é sem dúvida na primavera e verão local de altas precipitações e radiações solares excessivas, promovendo uma dualidade sol e chuva, formadores de grandes deformações das estruturas. A barragem de Brumadinho, considerando todos os seus montantes, tinha aproximadamente um ângulo de 25 graus, de forma piramidal e com face voltada para o leste, recebendo radiação solar do amanhecer ao pôr do sol e, consequentemente, uma variação térmica acima dos 30 graus centígrados em apenas 2 horas, aumentando de maneira vertiginosa ao longo das próximas 6 horas. Diferente de um prédio de forma geométrica prismática com ângulo de 90 graus, onde a radiação solar é dividida nas fachadas frontal e posterior entre manhã e tarde. Todas essas percepções foram elencadas a partir de figuras geométricas.